eu tinha alguns marcos teóricos, né, que eu queria utilizar como base da pesquisa. Então, de um lado, né, do ponto de vista da filosofia do direito, eu priorizei esses autores que tinham essa vertente fenomenológica existencial, né, então o Heidegger, o Sartre, o Gadamer, né, e são todos o próprio Derrida, que vem, né, mais para frente dentro dessa corrente, a Hannah Arendt, né, então eram todos autores que faziam parte dessa corrente e que, em alguma medida, tinham trabalhado direito e literatura, certo? Então, achava que esse diálogo, essa dupla, eles conseguirem olhar para esses dois objetos, assim, era importante, tá? O próprio Celso Laffer também eu utilizo bastante, então é isso. Aí também eu trouxe alguns teóricos literários, principalmente o Antônio Cândido, certo? Que foi aí, dentro da teoria literária, a minha grande referência, até porque, na época, como eu estava inserida no direito, né, eu não tinha tantos referenciais assim da teoria literária. Então, o Antônio Cândido ele me pareceu bastante adequado para promover esse diálogo. Né? Então, do ponto de vista de referenciais teóricos, né, no campo da filosofia do direito, né, marcos teóricos aí, eram esses, e do ponto de vista da teoria literária, principalmente o Antônio Cândido. E daí, com isso, eu utilizei também alguns exemplos. Né? Eu acho que a questão exemplificativa é muito importante, né, para os trabalhos. E daí eu fui buscar exemplos na literatura. Isso foi uma coisa que a professora Leila notou muito na minha banca, né, dos exemplos que eu trazia da própria literatura para ilustrar, né, os argumentos filosóficos que eu colocava. Tá? Então, foi mais a título exemplificativo, eu não trabalhei um corpus específico dentro da literatura, né? Eram exemplos e referências que eu tinha, tanto na poesia quanto na prosa, e que me ajudavam, né, a dar uma maior concretude ali para aquilo que eu estava trabalhando. Tá? E aí você tem uma terceira perspectiva aí, né, porque eu trabalhei direitos humanos e literatura, que é uma segunda camada dentro do direito, que era a questão dos direitos humanos. Tá? E daí, na minha banca de qualificação, eles falaram, olha, você precisa partir de um determinado documento, né, de alguma determinada fonte dos direitos humanos para pensar isso. E essa fonte foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá, que eu elegi, e daí com isso, por exemplo, eu fui estudar, né, como que se deram os debates para a construção da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Cada perspectiva de cada país, de cada representante, né, para justamente ver qual que era a visão desse fundamento dos direitos humanos que era trazida pela própria Declaração Universal, né? E com isso, por exemplo, eu percebi que a dimensão da educação era muito importante dentro da Declaração Universal de Direitos Humanos, porque ela é um documento que está muito mais preocupado com a educação de direitos humanos do que efetivamente com a legislação, né? Com o ponto de vista legislativo, ela tem objetivos educacionais explícitos, né, e objetivos legislativos implícitos, certo? Mas o principal dela é ser uma fonte de educação, então também isso me permitiu ter uma visão de como melhor efetivá-la, sabe? O que significava essa educação, isso aparece aqui também no trabalho. Então foram esses três elementos, né? Então, do ponto de vista da filosofia do direito, essa corrente de fenomenologia existencial, do ponto de vista da teoria literária, o Antônio Cândido, né? E do ponto de vista dos direitos humanos, essa questão aí, a perspectiva da Declaração Universal. E eu acho que partindo de determinados referenciais, a gente consegue promover esse diálogo de uma maneira mais consistente, certo? Entre os autores e entre os campos de estudo, né? O que é uma coisa muito desafiadora, como você colocou, certo? Mas os referenciais teóricos me ajudaram muito nisso, né? Porque daí eu não fugia muito daqueles autores, certo? Eu estava ali, circunscrita ao pensamento deles, e como eles faziam parte da mesma corrente filosófica, eles dialogavam entre eles, então ficava mais fácil também para pensar isso de maneira mais consistente. Então, professora Laura, eu queria falar uma coisa aqui, que fiquei morrendo de inveja da senhora ter tido aula, ter conhecido o Antônio Cândido, porque, por coincidência, num outro grupo de literatura, nós estudamos esse texto dele, Direito à Literatura, e foi muito interessante ter estudado esse texto. Isso aí mudou um pouco o meu jeito de enxergar a literatura. A partir desse texto do Antônio Cândido. Então, eu fiquei com muita inveja da senhora ter podido conviver com ele, ter tido aula com ele. E eu vou dar um exemplo aqui dessa mudança em relação à visão de literatura. Uhum. No meio da pandemia, tinha um servente pedreiro que estava fazendo uma reforma numa casa em frente à nossa aqui em Bertioga. E nós fomos confinados aqui em Bertioga, tá? Eu estou em Bertioga agora.
E aqui eu tenho uma pequena oficina na minha casa que eu faço trabalho com madeira de reuso, principalmente. Já fiz até para a USP. Fiz mesa, bancos para a USP, medicina da USP São Paulo. Bom, uma boa parte desse trabalho é voluntário. Aí esse servente pedreiro chegou com um pedaço de madeira para mim e perguntou se eu podia fazer um banco para ele. Aí eu peguei e falei, São Antônio, eu posso fazer o banco para o senhor. Agora me fala, quanto o senhor cobra? Eu não vou cobrar nada do senhor, eu faço o banco. Mas eu pensei, mas geralmente quando eu vou fazer alguma coisa, eu gosto de saber também para que vai ser usado. É lógico, um banco é para sentar, né? É meio óbvio isso. Mas ele falou, não, esse banco é para eu jogar dominó com os meus amigos à noite. Aí ele pegou e falou, a gente joga todo dia, todas as noites, né? Exceto quando tem jogo do Corinthians. Porque quando tem jogo do Corinthians não tem jogo de dominó. E fazia pouco tempo que eu tinha feito esse estudo nesse grupo de direito à literatura, e aí eu fiquei pensando, né? A questão da oralidade na literatura. Enquanto eles estão jogando dominó, eles estão conversando entre eles, e ele ainda fez a observação. Eu e meus amigos, a gente joga dominó e as mulheres assistem novela. O que eu até achava que de vez em quando as mulheres poderiam também jogar um dominózinho com eles, mas não, né? É separada a coisa. Mas não deixa de ser literatura, é uma literatura oral. É oralidade na literatura. E esse texto do Antônio Cândido me fez ver muito esse lado. Muito interessante. Então, parabéns. E fico com uma certa inveja, mas é uma inveja positiva, da senhora ter convivido com ele. É só isso. Obrigado. O Antônio Cândido ele vai falar muito sobre literatura oral mesmo, né, Raimundo? E ele, inclusive, fala das funções da literatura, e ele diz que, às vezes, a literatura oral ela tem uma função social, mas que muitas vezes não consegue atingir o que ele chama de função total, que é essa de perdurar no tempo, né? Porque tem determinadas limitações que o suporte físico ele garante, lógico, né? Então, ele trabalha muito, é muito interessante porque ele fala dessa perspectiva também da literatura oral que é fundamental. Nossa, muito, muito legal. Uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos de Direito e Literatura é que o direito nasceu como literatura, né? O direito ele nasceu como alegoria, ele não era norma jurídica, não era regra, né? Ele nasce como histórias, né? Que as pessoas se baseavam nos exemplos da mitologia, né? Das alegorias, para desses exemplos extrair qual era a melhor conduta, né? E também julgar a partir desses exemplos, certo? Então o direito ele nasce como nessa perspectiva alegórica. Né? Ele nasce como literatura. Depois, na modernidade, que ele vai se tornar o que a gente chama hoje de direito. Então, é por isso que eu questiono muito, né, essa divisão, né, porque quando a gente fala que direito não é literatura, a gente está partindo da definição moderna do direito, né, exclusivamente. E a gente não tem só ela hoje também, né, se a gente vai pegar aí determinados povos tradicionais, determinados povos tradicionais, eles ainda têm esse direito que é o direito literário, né, então, por que o direito é o direito estatal? Por que a gente não pode ainda chamar isso de direito também, né? Então, aí perturbando um pouquinho mais essa questão das definições que eu gosto de trazer, né? E sinto muito aí por confundir a cabeça de vocês, mas eu acho que é importante também. Não confunde nada, Laura, é sensacional, porque o que você está falando, quando a gente fala aqui no Nada com Direito, é que a gente está pensando do jeito como um sistema, a partir de um sistema... especialmente nós, né, aqui no Brasil e no Ocidente, é um sistema normativo de normas escritas, né, colocada pelo Estado, né, e isso é contemporâneo, né, vem com o Código de Napoleão, né, vem com aquela estrutura mesmo da Revolução Francesa, né, do Código de Napoleão, que privilegia o direito, o Código Civil aos costumes colocados em outros locais da França, né. Então... e até porque, né, Yara, você fala que é contemporâneo, mas contemporaneamente a gente tem outras manifestações do fenômeno jurídico, mas que são relegadas a segundo plano, né, e não são estudadas. Se a gente vai pegar aí a partir de uma perspectiva das epistemologias do Sul, etc., talvez a gente devesse olhar para essas outras manifestações, né, do direito, assim, de povos tradicionais. Epistemologia do Sul, que é uma proposta do Boaventura de Souza Santos, né? Que ele vai falar que a gente tem uma epistemologia muito fundada no Ocidente, nessa perspectiva ocidental que você coloca, né? E que existem outras perspectivas que vão ser consideradas como crendice, religião, fantasia. Aí você acabou me falando lembrar do Campbell, né? Que quando ele diz que quando a gente que você falando me lembrou de outro ponto, né? Quando o Campbell diz que a gente diz que a nossa religião, que essa religião é a verdadeira, que ela não é uma lenda, né? Na verdade,
Você está falando da Mimesis, assim, né? Que todas elas, na verdade, são histórias que te levam a uma compreensão do mundo, né? E tem uma coisa muito legal, deixa eu também te deixar uma outra coisa, assim, que uma vez eu estava pensando a respeito da questão do processo, né? Dentro do direito, né? Que você tem todo um procedimento, etc. E surgiu uma discussão a respeito do quanto o processo reflete de fato a realidade, né? Do que acontece naquelas narrativas, etc. Tem um autor que trabalha isso maravilhosamente, que é um autor de literatura, que é o Ricardo Lísias. Não sei se vocês conhecem, né? Ele é fantástico, vou colocar aqui o nome dele. E daí me ocorreu uma coisa que eu nunca tive oportunidade de aprofundar, mas se alguém aqui quiser fazer um projeto sobre isso, eu incentivo, que é assim, o quanto que o processo ele tem a pretensão de ser a realidade, né, de refletir o real, ou o quanto, usando aqui uma categoria da teoria literária, do Roland Barthes mais especificamente, ele tem a pretensão de ter o efeito do real. Né? Porque o Roland Barthes ele fala que no realismo, né, o movimento realista de literatura, você não tinha a pretensão de mimetizar a realidade, você queria produzir um efeito de realidade, no sentido que o seu leitor acreditasse que aquilo era real, né? Mas não que você estivesse copiando algo que existe de fato na realidade. Então, eu falo, será que o processo não é a mesma coisa? Né? A gente tem uma preocupação de produzir um efeito do real, mas não que aquilo seja realidade mesmo, sabe? Então, eu acho que também isso é muito interessante de investigar, mas eu nunca tive a oportunidade de aprofundar muito nisso. Né? Laura, você falando, explicando o seu livro e falando do seu doutorado, você fez 2 metodologias diferentes, né? Totalmente. E quando você fala, assim, quando você fala do doutorado, se você pudesse categorizar, colocasse assim uma etiqueta, você colocar a etiqueta de direito ou a etiqueta de literatura ou uma etiqueta própria? É uma etiqueta própria, né? Eu estava dentro da literatura francesa, mas a minha preocupação, né? Porque eu acho que, por exemplo, a efetivação do direito à memória e à verdade, ela não se dá só pelo direito, né? A literatura ela contribui tanto quanto uma comissão da verdade, um tribunal de justiça de transição, ela é mais um elemento na efetivação desse direito, sabe? Então, por mais que eu estivesse olhando para uma obra literária, eu ainda estava, minha preocupação ainda era com como essa obra efetiva esse direito à memória e à verdade, sabe? Então, eu ainda tinha uma preocupação importante com a questão do direito aí, né? Então, e acho que isso que você está falando é bem importante, porque desse ponto que eu parto, né? Aí a Flávia até vai lembrar que teve uma banda também recente, porque a gente vai, porque nós, assim, né? A Flávia não, mas assim, né? O Raimundo também, o Raimundo se aproxima, mas ele não é jurista, né? Porque a gente parte sempre do direito. E acho que esse é um ponto importante, sabe? Para marcar o que a gente está fazendo, né? Por isso que a gente não faz estudos literários, a gente faz um estudo do direito, e aí a Dailton comentou como método, né, a partir da literatura. É desse modo que você vê também? Sim, eu vejo desse modo. Tanto que eu leciono no direito, eu nunca fui, por exemplo, porque eu poderia, né, estar lecionando na letras, tal, sempre meu público-alvo foram estudantes de direito, né, e pesquisadores do direito. Eu sou muito convidada pelo pessoal da letras para falar sobre Gil Haas, né, porque eu estudei autora, enfim, né, fiz meu doutorado sobre ela e consigo falar muito sobre ela. São raras as oportunidades que eu tenho de falar sobre o meu trabalho no direito. Mas o meu objetivo final sempre foi falar para o público jurídico e refletir a respeito do direito. Né? Mesmo eu saindo para letras, né, meu objetivo, minha perspectiva sempre foi essa, Yara. Até de ver como eu posso desafiar as categorias jurídicas e desconstruir essas categorias, sabe? Essa a minha preocupação também, né? De perturbar também, às vezes, essas fronteiras que o direito tem como tão estabelecidas, assim, né? Mas essa sempre foi a minha perspectiva, assim. Primeiro, leia literatura, porque foi assim que eu comecei. Eu não lia quase nada de filosofia na graduação, eu lembro, né? Eu lia muito mais literatura. A descoberta da filosofia, ela veio na pós-graduação mais, né? Eu lia ali os textos necessários, né, que os professores passavam, mas a minha grande carga de leitura foi na literatura, né? Eu acho que isso é importante. Mas aí depois, para eu conseguir fazer uma análise, mas eu acho que você precisa ter uma experiência de leitura de literatura, sabe? Base,
para depois você conseguir analisar. Mas aí, num segundo momento, procure esses autores que vão refletir nessa interdisciplinariedade, né, entre direito e literatura. Mas não necessariamente os autores que fazem parte da corrente Law and Literature, sabe? Que se auto-intitulam como estudantes de direito e literatura. Não necessariamente isso, mas esses autores que você percebe que conseguem trabalhar nessa fronteira, né? Eu acho que isso é um segundo passo. Mas eu acho que você precisa ter primeiro uma experiência de leitura literária, né, importante, para depois conseguir olhar para esses autores e ver como que eles te ajudam a analisar a literatura, né? Acho que é um pouco isso. Foi o caminho que eu fiz, né? E é isso. Eu só queria fazer, na verdade, um comentário também. Estou no 4º semestre de Direito aqui na PUC Campinas. E, bom, eu achei muito interessante quando você falou do seu 3º capítulo, desse autoconhecimento, desse empoderamento e depois dessa autopercepção no tempo, né? De como que você pode aprender com a experiência na literatura de outros escritores, de outros personagens e se apropriar disso para ter uma mudança, para mudar a realidade de alguma forma. E a gente estava comentando antes de você entrar, professora, com a Yara, né, professora Yara, sobre o Torres, um juiz que ele sempre traz, agora é desembargador, sempre traz essa parte da literatura nas falas dele, apresentações e tudo mais, como que é importante a literatura no direito, como é importante isso para o conhecimento de vida, e tudo está interligado, e o Dr. José Henrique Rodrigues Torres. E, bom, acho muito interessante isso, que combinou muito bem. Eu não imaginava eu não sabia do que era o livro, o seu livro, e adorei, realmente adorei mesmo. Fiquei muito interessada por causa disso, por causa dessa autopercepção, enfim, né? E como que e da oralidade, como o Adailton estava falando, e você, e em relação ao Antônio Cândido, né? A oralidade na literatura, ou a literatura na oralidade também. É muito importante isso, né? Não é só aquele formalismo, mas também tem muito mais literatura no cotidiano que a gente não percebe, mas existe. É legal. É um comentário. Adorei. Carol, gostei. É uma área que a gente precisa trocar mais, né? Aí você até falou assim, não adianta falar aqueles que fazem, né? Assim, que se dizem, né? Não é dizer que é pensar sobre, né? Pensar sobre e ir produzindo como a gente não é uma crítica aqui, mas é um pensar sobre essa intersecção e produzir a partir dessa reflexão, né? Então, vai ser muito, muito bacana você voltar e se puder trouxer outros alunos, a gente poder aumentar essa rede. Eu sei que você trabalha com o Pessoal do Mato Grosso também, não é isso? Eu já fui num congresso lá, mas não trabalho muito com eles, não. Mas, como eu falei, são raras as oportunidades que eu tenho. Por exemplo, recentemente eu dei um curso na Defensoria Pública aqui, que foi muito legal, que os defensores produziram textos, tal. Vai sair um dossiê, inclusive, né, desse curso. Quer dizer, já saiu, mas eu ainda não divulguei, eu vou mandar para vocês também, porque foi bem legal essa experiência com os defensores escrevendo textos literários, tal. Então, enfim, faço bastante coisa diferente. Mas era um tipo de curso criativo? Era mais ou menos nessa linha? A primeira aula era teórica, em que a gente trabalhava essa intersecção dos direitos e da literatura e essa questão da narrativa no direito, né? Aí a segunda e a terceira aula eram de escrita criativa, tanto que eu tenho uma parceira nesse curso que é a Ana Rushi, que é uma escritora, né? E que também leciona escrita criativa, que é a minha dupla, né? A gente dá esse curso sempre em dupla, porque eu não sou escritora literária, né? Já na graduação eu escrevia muito literatura, mas desde que eu comecei a escrever academicamente, eu parei de escrever literariamente. Muito engraçado isso, mas acontece. Né? Para mim, as coisas não são compatíveis na minha cabeça, não casa. É uma coisa ou outra. Eu tenho inveja de quem consegue conciliar as duas coisas, mas para mim não rolou. Então, eu chamo a Ana e é um curso que eu ministro desde 2014, né? No centro, começou no Centro Maria Antônia, aqui da USP, né? E daí a gente fez várias experiências dele, ele vem evoluindo com o tempo, e agora a gente ministrou esse curso na Defensoria. E sempre os alunos produzem textos literários, né? Eu vou depois passar para vocês, tem um artigo que a gente fala desse curso, e esse dossiê novo também, que a gente explica direitinho como que foi, qual que é a proposta do curso, a base teórica, tudo, tem tudo isso direitinho. Eu mando para a professora Yara compartilhar. Tá bom. Então, Laura, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Pela acolhida, pessoal. Fico muito feliz aí. E vamos combinar para o semestre que vem, né? Você voltar. Te agradeço muito, viu? A Laura colocou, pessoal, parabéns. Ali o endereço dela, né? Obrigado. Aí, a Carolina perguntou, né? E ela no Instagram também, que falaram do Instagram. Eu não publico muita coisa, não sou muito
nas redes sociais, mas sei lá, que se alguém quiser, é isso aqui do Instagram. O arroba. Não é muito perfil profissional, assim, sabe? Eu publico, às vezes, coisa de curso e tal, mas mistura com o pessoal, não é aqui professora Laura, sabe? Tem gente que tem, né, o perfil só da pessoa jurídica aí, o meu é bem eclético, tá bom? Então vocês vão ver minha cachorra também, esse tipo de coisa. Então tá bem. Então tá bem, Laura. Adorei mesmo.